Bom, pessoal, vamos lá, boa tarde. Deixa eu tentar tirar dúvidas dos exercícios que vocês me pediram e algumas outras dúvidas que vocês estão mandando aí para o Zap. Então, vamos lá. Primeira questão que vocês pediram para eu resolver é a questão 5 da lista da semana 7. A figura mostra um polígono ABCDE, tá ele desenhado aqui, eu marquei os vértices A, B, C, D, E em vermelho, em que todos os lados, exceto o lado AE, né, o lado AE é esse aqui, todos os demais lados ou eles são horizontais ou são verticais. Então, se a gente olhar, o lado AB e o lado DC estão na horizontal, enquanto os lados DE e CB são verticais. E o tamanho, os comprimentos estão indicados na figura. Então, CB tem tamanho 6, DC tem tamanho 2 e por aí vai. Ele diz também que ele vai colocar uma reta vertical e a distância dessa reta vertical em relação ao vértice A é x. Eu coloquei aqui um segmento vertical, opa, não é esse? Deixa eu arrumar isso aqui. Tá aqui ao lado, ó. Isso aqui, ó. Eita. Ó, é esse segmento que ele está falando, ó. Esse segmento, ele vai se distanciar, essa reta vertical, vai se distanciar do vértice A num tamanho x. Aqui onde ele desenhou e está fixo, essa medida aqui vale x. À medida que a gente vem aqui arrastando essa reta vertical, essa distância, ela varia, e esse tamanho, essa variável, ele chama de x. Tá? Então, aqui no primeiro momento, ele disse o que é x para nós, só que x é uma variável. Então, à medida que essa reta vai mudando de lugar, o x, no meu caso aqui, que ele está vindo para a direita, meu x está aumentando, tá certo? Então, a reta vertical é distante de quem? Do vértice A, o tamanho da distância é x. E ele diz para nós que o x varia desde zero. Onde é que o x vai ser zero? Quando essa reta vertical estiver passando exatamente no ponto A. E o x chega a ter um valor máximo igual a 5, que seria quando essa reta nossa aqui vertical pontilhado estiver passando exatamente no ponto B. Tá certo? E o que acontece quando eu traço essa reta vertical? Ela divide a nossa figura, o nosso polígono ABCDE, em duas figuras. Eu desenhei aqui, eu pintei uma figura azul e uma figura verde. Então, à esquerda dessa reta vertical, eu tenho uma figura azul, enquanto que à direita eu tenho uma figura verde. Essa figura azul, pessoal, nem sempre ela é um triângulo. Tudo vai depender de onde essa reta vertical estará passando, ou seja, de qual é a distância do x em relação ao ponto A. Então, aqui eu já peguei essa reta vertical, coloquei ela bem aqui, ó. Tá vendo? Então, o que aconteceu? A distância, né, da reta em relação ao A ficou maior que 3. E aí, a nossa figura azul deixou de ser um triângulo. Tá vendo que ficou aqui uma outra figura, um outro polígono? Conseguem visualizar isso? Então, esse ponto H, pelo que ele fala para nós, é o divisor de águas. Ó. Então, o que eu quero dizer como divisor de águas? Se a nossa reta vertical ela variar, se ela passar em qualquer ponto, desde o ponto A até o ponto H aqui, então essa figura azul ela vai ser um triângulo. E ele me deu que essa medida total é 5 e que esse pedaço é 2. Então o segmento AH, se a gente pegar essa medida aqui, ó, até o H, isso aqui é 3. Certo? Então, se a nossa reta vertical ela viesse deslocando para a direita até chegar aqui, então a hora que ela chegar até aqui, a nossa figura continua sendo um triângulo. No momento que ela ultrapassar o 3, fica essa figura aqui diferentaço, ó. Esse outro polígono que já não é mais um triângulo. O que mais que ele fala para nós? Que
aqui o polígono que está à direita e à esquerda, né? Considere a função f que associa a cada valor de x o perímetro de quem? Do polígono situado à esquerda da reta. Então, o que ele fala para nós é que a f vai depender de x, e o que ela mede? Mede o perímetro da figura que está à esquerda. Tá, Isabel? Então, da figura azul, que é a que está à esquerda. Então, perímetro, vamos chamar assim, do polígono azul. Vou colocar entre aspas, do polígono azul. Ora, mas o que é o polígono azul? Aí que vem a sacada, né? Então, se o nosso x, ele variar até aqui, ó, até aqui é até 3. Então, o polígono azul é um triângulo. Por isso que eu coloquei lá para vocês que se x for um número menor ou igual a 3, a gente tem um triângulo. Né? Então, vamos pensar ali com o nosso x menor ou igual a 3, com essa reta vertical, podendo chegar até aqui, ó. Até aqui. Então, o que está à esquerda dela é um triângulo. Bom, o que você quer mesmo? Eu quero o perímetro, neste caso, do triângulo. Qual triângulo? Do triângulo que tem vértices nos pontos A, P e Q. Lembrando que o P vai andar, ele vai se deslocar para cá, para cá também, tá? Então, dependendo do tamanho do nosso x, P está à esquerda ou está à direita. E ele pode chegar até aqui, até 3. Então, tamanho do x menor ou igual a 3. Bom, como é que eu calculo o perímetro? Soma dos lados. Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês. Se a minha figura é um triângulo, eu vou ter que somar os tamanhos dos 3 lados. Então, esse lado AP vale x. Esse carinha eu desconheço, chamei de segmento PQ. E esse outro aqui que eu estou chamando de segmento AQ. Então, eu tenho que calcular quanto vale PQ e quanto vale AQ. Uma coisa eu sei, que esse triângulo azul, ele é retângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus, porque ele falou que todo mundo ali é ou horizontal ou vertical. Bom, mas vamos lá. Esse triângulo azul, que eu estou chamando de triângulo APQ, ele tem os mesmos ângulos do triângulo AHE. Vamos desenhar aqui o meu triângulo, vamos colocar os lados dele em verde. Então, desse triângulo aqui, ó, aqui até o H, aí depois sobe aqui HE e essa hipotenusa aqui, que é AE. Então, o triângulo verde é semelhante ao triângulo azul. Olha, né? E por que são semelhantes? Aqui 90 graus, eles têm um ângulo em comum, e claro que este ângulo é igual a este ângulo. Então, se os 3 ângulos são iguais, nossos triângulos são semelhantes. Olha, o que eu posso falar quando 2 triângulos são semelhantes? Fazer a relação entre as medidas dos lados, né? Então, eu peguei aqui, ó. O lado PQ está para o lado horizontal, que é x. Assim como fui lá no triângulo verde, peguei o lado da vertical e disse que ele também estava para o lado da horizontal. Então, PQ está para x, assim como 4 está para 3. Nessa medida aqui, pessoal, ó, ela é 3. Até aqui. Tá certo? E dessa maneira, então, eu consigo determinar o tamanho do segmento PQ em função do valor de x, que é a variável. Tá legal? Bom, além do mais, eu preciso do tamanho de AQ. Como é que eu vou calcular aqui? Como o meu triângulo azul é um triângulo retângulo, então eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, quadrado da hipotenusa é igual a o quê? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí a hipotenusa, então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é AQ, não é isso? AQ é igual a raiz quadrada de quem? Desse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, eu peguei lá o cateto aqui, a P, ó,
Qual o tamanho dele? X ao quadrado. E o outro cateto, que é PQ, quanto que vale PQ? A gente descobriu aqui ao lado. Peguei esse carinha e levei ao quadrado. Então, eleva ao quadrado, que fica 16 sobre 9. Então, a gente tem ali 16 sobre 9x ao quadrado, mais o x ao quadrado. Tirei o mínimo, 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, 25x ao quadrado, dividido por 9. Tudo dentro da raiz quadrada, extrair a raiz quadrada de 25 nonos é 5 terços, e a raiz quadrada de x ao quadrado dá x, porque eu sei que x é uma medida ali na horizontal e ela é maior ou igual a zero. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado dá o próprio x. Então, com isso, eu conheço os 3 lados do triângulo APQ, que eu estou querendo saber o perímetro, todos eles em função de x. Então, vamos lá. Qual que é o perímetro do triângulo APQ? E mais, né, gente? O que ele falou para nós? Que a f de x mede o perímetro do polígono que está à esquerda da reta, do polígono que está do lado de cá. Então, se o polígono que está à esquerda é um triângulo, eu preciso ir lá somar os lados do triângulo. Então, AP vale x, PQ, a gente calculou lá atrás por semelhança de triângulo, é 4 terços de x, e o AQ é a hipotenusa do triângulo retângulo, que é 5 terços de x. Tiro o mínimo de novo, que vai ficar 3, né? Isso aqui vai ficar 3 sobre 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12x sobre 3. 12 sobre 3, 4x. Aqui, pessoal, eu só estou verificando. Claro que nós sabemos que o perímetro, vamos apagar ali, ó. Tudo é perímetro, né? O perímetro do triângulo azul. Quanto vale mais que o triângulo azul? Quanto vale o perímetro? Nós podemos pensar no triângulo azul, mas a hora que x for igual a 3, que seria ali para mim o perímetro do triângulo AHE. Então, o que é o perímetro do triângulo AHE? É a medida AH somada com a medida HE, o segmento HE, somado com a hipotenusa, que é AE. Então, quanto vale o segmento AH? Esse pedaço aqui que ele falou para nós que é igual a 3. Então, isso aqui é igual a 3, mas ele falou também que isso aqui vale 6, e que esse pedaço é 2. Logo, desse ponto azul até esse ponto azul vale 4. Então, 3 somado com 4. Agora, esse triângulo AHE, ele é um triângulo pitagórico. Cateto 3, o outro cateto 4. Logo, a hipotenusa dele pode ser Pitágoras, mas nem precisa. É igual a 5. Então, 3 mais 4, 7, com mais 5, 12. Então, claro que vocês não precisariam calcular o f de 3 sabendo que a f de x é igual a 4x. Tá ok, pessoal? Então, uma maneira de calcular a f de 3 poderia ser usando ali o perímetro do triângulo AEH, tá? Sabendo as dimensões todas do triângulo. Mas como ele pediu função, então nós vamos utilizar isso daqui. Então, o que eu tenho até agora? Que se x é menor ou igual a 3, então a f de x é igual a 4x. Ora, e se o x passar da barreira 3? Daí, se o x passar da barreira 3, o que vai acontecer? A nossa figura azul, que está à esquerda da reta, a nossa figura azul ela deixa de ser um triângulo. Ora, como é que você vai fazer para calcular, então, o perímetro dessa figura azul? Vou pegar o segmento AP, tá ele aqui, segmento AP, esse tamanho aqui. Quanto que ele vale? Ele vale x. Vou somar com o segmento PQ, que ele também me deu, que vale 6, esse cara ele me deu, esse cara ele me deu, somado com o segmento DQ. Aí vocês me perguntaram, mas como é que você achou o segmento DQ? Vamos lá. Isso tudo aqui vale x, esse pedaço vale x. E esse pedaço inteiro aqui, pessoal, ó, isso aqui tudo, ó, isso tudo ele me disse que é 2. É isso mesmo?
Além do mais, ele falou pra gente que esse pedaço aqui todo vale 5. Isso aqui tudo vale 5, tá escrito aqui em cima. Então, se a gente vem aqui, ó, se isso é 2 e tudo é 5, então do lado esquerdo aqui, a gente sabe que vale 3, concorda? Tudo é 5. Isso aqui é 2, né? Tá aqui em cima, ó, 2. Beleza, pessoal? E ele falou para nós que essa medida que vai de A até P, ela é X. Então, esse pedaço todinho aqui, até aqui, ó, ele é X. Então, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo esse pedacinho aqui, ó. Então, se tudo é X, daqui até aqui é 3, então esse pedaço é o todo subtraído de 3. O todo é X, X menos 3. Por isso daqui é igual a X menos 3. Compreendido ali? Ou não? Vamos fazer mais uma vez, ó. Vamos vir aqui, vamos apagar, porque o desenho não está ajudando muito. Então, vamos lá de novo, galera. Isso daqui tudo é 5. E esse pedaço aqui é X, ó. Daqui, vamos marcar 2 pontos ali, ó. Daqui até aqui, esse segmento, vou colocar aqui em vermelho, ó. Ele inteirinho, ele vale X, certo? Além do mais, agora vamos colocar um outro em azul, aqui em cima do vermelho, vamos colocar em azul. Além do mais, esse pedaço que vem até aqui, ó, ele é 3. Então, esse pedacinho do lado de cá, ó, ele é X subtraído do que está à esquerda, que é 3. Por isso, X menos 3. Tá certo? Então, o tamanho do DH, que é esse pedaço aqui, tá vendo? Não importa onde que eu estou medindo, se é lá em cima, se é aqui no meio. Quanto que ele vale? O todo subtraído de 3, que é onde termina meu triângulo. Então, X menos 3, mais o segmento DE, tem que descer por aqui, estou calculando o perímetro, isso ele me deu, vale 2. E mais essa hipotenusa do triângulo AHE, que a gente sabia desde anteriormente que é igual a 5. Então, mais o 2 daqui, mais o 5. Somou todo mundo, x com x, 2x, 6 com menos 3, 3, com mais 2, 5, mais 5, 10. Então, a gente tem aí que se x é maior que 3, só para x maior que 3, então o perímetro é dado pela expressão 2x mais 10. Como ele disse para nós que a f de x é o perímetro da figura azul, então o que nós vamos dizer? Que o perímetro, ou que a função f, é definida em 2 partes. Né? Então, o polígono azul, ora é um triângulo, e daí o perímetro a gente calculou, deu 4x, mas se o x ultrapassava a barreira do 3, o nosso polígono já passou a ser um polígono de 5 lados, né? É isso? Lado 1, 2, 3, 4, 5 lados. E aí o perímetro vale 2x mais 10. Cuidado, gente, que eu não posso de maneira nenhuma determinar o f de 3, né, o perímetro da nossa figura, exatamente quando x é 3, usando a fórmula aqui de baixo. Se eu fizer isso, 2 vezes 3 mais 10, eu encontraria que o perímetro da figura azul, quando ela ainda era um triângulo, que o perímetro dava 16. E não é, né, pessoal? Então, por que eu estaria dizendo que é 16? Lembra que dava 12? Lembra que a gente calculou lá atrás que o f de 3 deu 4 vezes 3, que deu 12? Então, 16, o que é o 16? É 12 somado com 2, somado com 2. Por que eu estou desmembrando dessa maneira? Para explicar para vocês aqui na figura que se eu estivesse calculando o perímetro usando a expressão 2x mais 10, estivesse calculando o f de 3
usando a expressão 2x mais 10, eu estaria considerando que esse segmento aqui vertical, ó, ele apareceu no meu triângulo e ele não aparece. Então, eu estaria fazendo o 2 e depois o 2 novamente. Isso seria uma mentira, né? Esse 2 novamente, pessoal, que é como se fosse mais esse pedacinho. E claro que essa medida aqui não teria problema, que ela é exatamente igual a essa que está aqui à esquerda, né? Então, o nosso problema de estarmos usando a expressão de baixo para calcular o perímetro, no caso do x ser igual a 3, eu teria um valor 4 a mais, o valor exato era 12, estaria esse 4 a mais, que corresponderia a eu ter essa medida 2 vezes sem ela existir. Tá certo? Então, lembrando aqui que o nosso perímetro é uma função dada por partes e necessariamente dessa forma. Ele também pede para que a gente faça o gráfico dessa função, da função 4x, quando x é menor ou igual a 3, e 2x mais 10 se x é maior que 3. Então, ele pede para nós, para que a gente, deixa eu copiar aqui, passar para o lado de cá, ele pede para que a gente faça o gráfico dessa função, ó, essa camarada aí. Ó. O que eu fiz para vocês visualizarem? Eu fui lá no GeoGebra, pedi para ele desenhar. Então, o que ele fez? Essa verdinha aqui é exatamente essa camarada, 4x. Então, ele fez o gráfico de um segmento de reta. Então, eu pedi para o x variar desde 0 até 3. Fiz um ponto fechado aqui no extremo para dizer para vocês, ó, quando o x valer 3, eu quero que a minha expressão f de 3 seja calculada usando a regra 4x, tá ok? E depois eu pedi para ele desenhar novamente um segmento de reta, só que eu pedi, neste caso aqui, com o x variando desde 3 e não até infinito, até 5, que é o máximo que o x pode variar. Então, eu pedi para fazer um ponto fechado nesse extremo. O que é esse par ordenado para nós? Quando x for 5, a f de 5, substitui aqui, ó, vale 20. Que seria o perímetro da figura que vocês já tinham calculado sem precisar dessa regra. Vocês disseram para mim, eu já sabia que o perímetro do polígono, a Isabel, eu acho que a Lívia, já tinham dito para mim que o perímetro do polígono ABCDA não é aqui, ó. Quanto é que ele valia? Era o 5, somado com o 6, esse 6 aqui, somado com DC, que era 2, somado com essa medida vertical aqui, que era mais 2, e por último aqui essa hipotenusa, que era mais 5. Então, a gente tinha aí 5 com mais 5, 10, com mais esse 10 aqui no meio, dava 20. Vocês já sabiam que era 20. Mas nós temos uma outra maneira agora de calcular o f de 5, que é fazendo essa conta. F de 5 é igual a 2 vezes 5, somado com 10, que dá igual a 20, que é via uma função, uma regra em que, dado um valor para x, eu consigo determinar qual é a sua imagem. E lembrando que aqui, ó, neste outro extremo, eu tenho uma bolinha aberta, um ponto aberto. O que eu quero dizer com esse ponto aberto? Que vocês não podem, de maneira nenhuma, calcular o f de 3 usando a expressão, a regra 2x mais 10. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha respondido algumas das perguntas que vocês fizeram lá para mim. Vamos passar para o outro exercício, que é o 8. Então, o que dizia o 8? Se f de x é igual a x ao quadrado mais ax mais b, então eu tenho essa expressão. Eu diria que isso aqui corresponde a uma função do segundo grau, uma função quadrática, porque o termo aqui, que contém a variável, ele está com grau 2.
Ele diz para mim, ele me coloca uma condição que A é diferente de B e ele me dá duas informações. Que quando a entrada for A, quando X for a saída é B. Então está escrito aqui para mim, f de A igual a B. Então eu tenho um domínio, lá no meu domínio eu tenho a entrada A. Então quando a entrada for A imagem é B. Mas quando a entrada for B, a saída é A. Então f de B é igual a A. E ele pede para a gente determinar qual é o valor de A mais B. Então o que eu fiz? Eu peguei essa primeira informação, f de A igual a B, fui lá no lugar do X da minha entrada, tá vendo aqui da minha entrada, e coloquei o valor A. Então quando X foi igual a A, então olha a gente substituindo, no lugar do X, coloquei A ao quadrado, mais A vezes A, né? Então, A vezes A dá A ao quadrado e mais B. Então, o que é isso? Para nós, é via a expressão que ele me deu, estou calculando qual é a imagem do A. Só substituir. Onde tem X, eu coloquei o valor A. Mas ele me disse que a imagem do A, que o f de A, é igual a B. Então, eu igualei a B por causa dessa informação que ele me deu ali em cima. Da mesma maneira, ele me dá uma outra informação. A imagem do B, então quando a entrada for B, a imagem vale A. F de B igual a A. Tá legal. Então, fui lá no lugar do X, coloquei B. Então, quando a entrada for B, quando o X for B, então no lugar do X estou colocando B, B ao quadrado, mais A vezes B, mais AB, somado com B. Então, isso aqui mede o que para nós? Via a expressão dada, via a regra dada, é o f de B. Só que ele me deu uma informação. O f de B é igual a A. Então, estou usando aqui o fato dele estar dizendo para nós que f de B é igual a A. Legal. Então, isso aqui foi de acordo com as informações que ele me deu. Agora, resolvendo a primeira equação, então, se eu olho aqui para a primeira equação, né, porque eu estou chamando aqui de equação 1, então, A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. E do lado esquerdo eu tenho um B, do lado direito eu tenho um B também. Então, eu posso simplificar o B que está à esquerda da igualdade com o B que está à direita. Então, o que acaba acontecendo? 2A ao quadrado, aqui do lado direito, fica quanto? Fica igual a zero. Então, se 2A ao quadrado é igual a zero, é porque necessariamente A é igual a zero. Então, já sei que A é igual a zero. Vamos lá para a segunda equação. O que eu sabia da segunda equação? Que B ao quadrado mais AB mais B era igual a A. Como eu já sei que A é igual a zero, então vou lá na segunda equação, essa equação aqui, e onde tem A vou colocar zero. Então, B ao quadrado mais 0B mais B é igual a zero. Então, esse carinha dá zero. Então, fica aqui B ao quadrado mais B igual a zero. Ora, B ao quadrado mais B igual a zero. Quando eu olho para essa expressão, pessoal, observe que B é um termo comum. Está na primeira parcela e está na segunda. Então, eu posso colocar o B em evidência. B é um fator comum. Então, quando eu coloco B em evidência, né, o que é B ao quadrado? B ao quadrado é igual a B vezes B. Então, se eu ponho B em evidência, nessa primeira parcela, sobra B. E o que é essa segunda parcela aqui? Ó? É a mesma coisa de ter B vezes 1. 1 é um elemento neutro na multiplicação. Então, quando eu ponho B em evidência, nessa segunda parcela, o que sobra nela? Mais 1. Bom, então o que ficou aqui? Que B multiplicado por B mais 1 é igual a zero. Agora, quando é que o produto de dois números reais dá igual a zero? Então, necessariamente, ou quando o primeiro é zero, ou seja, ou quando B é igual a zero, ou quando o segundo é zero, quando B mais 1 é igual a zero. Agora, quando é que B mais 1 é igual a zero? Quando B é igual a menos 1. Então, tem duas possibilidades para B. Ou ele vale zero, ou ele é igual a menos 1. Como ele disse para nós uma condição que A é diferente de B, então, pelo fato de A ser zero, B não pode ser zero. Então, só sobra para a gente
o resultado b igual a menos 1. Então, a é igual a 0, então a gente já tem ali que a é igual a 0 e que b é igual a menos 1. Logo, a mais b vale 0 mais menos 1, que é igual a menos 1. Ó, e mais uma questão aqui, que acho que foi a Stephanie que pediu, que é o exercício 1. Então, o que acontece no exercício 1, Stephanie? Ele me dá regras, né? Então, ele me diz assim, eu tenho um x, e sobre esse x eu vou aplicar uma determinada regra. Uma regra que tanto na letra A quanto na letra B ele está chamando de regra F. Ora, dependendo da regra que eu tenha, a minha entrada, o meu x, pode assumir qualquer valor. E dependendo da regra que eu tenha, eu tenho que impor condições sobre os valores da entrada. Então, por exemplo, aí na letra A, qual é a regra que ele me deu? Olha, você vai pegar a entrada, o x, vai triplicar e vai somar 2. Será que tem algum número real que eu não possa aplicar o triplo nele? Ou seja, será que existe algum número real que não tem triplo? Então, o que eu sei? Qualquer número pode ser multiplicado por 3. E será que, ao obter 3x, eu posso sempre somar 2? Acho que sim, né? Então, o que acontece com a letra A? Eu sempre, independente da entrada, pode ser negativa, pode ser 0, pode ser irracional, pode ser racional, eu sempre posso triplicar e somar 2. Né? Eu quero calcular para a entrada igual a menos 1, eu quero aplicar a regra F. Ora, você vai pegar o menos 1, vai triplicar e vai somar 2. 3 vezes menos 1, menos 3 somado com 2, menos 1. Aí, se a entrada for irracional, por exemplo, raiz de 2, tudo bem, você triplica e soma 2. Aqui, pessoal, vou deixar indicado, porque eu tenho um número irracional com outro racional, né? Então, para eu executar essa adição, eu teria que fazer por aproximação. Quanto vale a raiz de 2? Aproximadamente, aí aproximar de um número decimal finito. Então, vou deixar só indicado aqui. Então, para a primeira regra, Stephanie, independente de qual é o valor do x, eu sempre posso aplicar o triplo dele somado com 2. Então, eu poderia dizer qual é o maior conjunto em que eu posso aplicar a primeira regra. Eu diria qualquer número real. E a segunda regra? Ora, a segunda regra é a mesma coisa, qualquer número real. Ou seja, qualquer valor eu posso calcular o quadrado dele. Mas aproveitando aí o que você disse para mim, Stephanie, imagina que eu tivesse uma regra, digamos que fosse uma letra C, e essa minha regra, ela fosse uma divisão entre duas expressões. E que na parte de cima, então, da minha fração, eu tivesse a raiz deste número, x menos 3. E na parte de baixo, eu tivesse a expressão x subtraído de 5. Então, o que eu sei? Que para eu executar uma divisão, o denominador ele tem que ser diferente de 0. Então, vou colocar uma condição aqui, ó. Você só vai poder calcular o f da entrada se o x que você tiver não zerar o denominador. Então, x menos 5, a expressão toda que está no denominador, ela tem que ser diferente de 0. Isso exige que o x seja diferente de 5. Então, se alguém pede calcule f de 5, eu vou dizer, por essa regra, não existe não. Então, 5 não pode estar no conjunto entrada, no domínio dessa função, porque eu não posso ter no denominador o valor 0. Da mesma maneira, pessoal, se eu trabalho no conjunto dos reais, que é onde nós trabalhamos no primeiro ano, no segundo vocês já vão ver os complexos, mas por enquanto não. Então, todas as vezes que eu tento calcular a raiz quadrada de um número, eu vou exigir que o número que está dentro da raiz quadrada, então esse número aqui, ó, essa expressão, que ela seja o quê? Maior ou igual a 0. Então, nós vamos impor uma condição, outra condição.
Então, além do denominador ser diferente zero, o x menos 3 precisa ser maior ou igual a zero. Por que disso? Porque eu não posso calcular no mundo dos reais. Nós não podemos calcular a raiz quadrada de números negativos. Mas qualquer número maior ou igual a zero, a gente pode fazer a raiz quadrada dele. Então, nós vamos exigir que a nossa entrada seja um número maior ou igual a 3. Ah, você calcula para mim o f de 3? Calculo sim. Quanto vale raiz quadrada de 3 menos 3 dividido por 5? 5 não, desculpa. 3 menos 5, né, gente? Então, vamos apagar esse 5 aqui no denominador. O x está valendo 3, ó. Então, 3 subtraído de 5. Parte superior, raiz quadrada de 0. Parte inferior, menos 2, denominador da nossa fração. Quanto que vale a raiz quadrada de 0? 0, né? Então, 0 dividido por menos 2 dá igual a 0. Tá vendo? Então, eu consigo determinar qual é a imagem do 3. A imagem do 3 é 0. Então, se a entrada é 3, a saída é 0. Então, nós temos duas exigências, duas condições. Nossa entrada tem que ser diferente de 5 para satisfazer o denominador. E, além do mais, a nossa entrada precisa ser maior ou igual a 3. Então, pessoal, se ele pede para nós qual é o conjunto que satisfaz, né, em que eu possa aplicar essa regra, o maior conjunto em que eu possa aplicar essa regra, vocês diriam para mim, vamos colocar a resposta aqui, resposta. Necessariamente a partir do 3, quando chegar no 5, eu vou abrir e vou unir esse intervalo que está aberto no 5. Então, observe que eu estou tirando o 5 até o infinito. Até o infinito. Vira aqui como é que eu estou colocando o aberto agora, usando parênteses. Então, pessoal, vamos finalizar essa gravação. Então, nós fizemos aí um vídeo para eu tentar responder aquelas perguntas que vocês colocaram para mim lá no Zap, tá? Então, qualquer outra dúvida, me avisem.